Inclusive, no momento posterior a esse ataque que aconteceu no subúrbio sul, em área de responsabilidade, praticamente uma ilha, um ninho, um território do Hezbollah dentro do território libanês. Essa questão do subúrbio sul de Beirute é área do Hezbollah. Então atacaram o Líbano, atacaram Beirute e atacaram o Hezbollah. Mesmo matando um líder como Saleh al-Aruri do Hamas e outros líderes do Hamas que não tão importantes como ele, que também, por motivos muito claros, eram um elo de ligação entre o Hamas, o Hezbollah e os iranianos. Então percebam, logo depois, uma pessoa foi presa com explosivos, muito provavelmente com intenção de promover uma explosão naquela aglomeração de pessoas que estavam se formando. E o exército libanês aí acabou agindo, estando presente nesse subúrbio sul, apesar de ser um território praticamente controlado pelo Hezbollah. As coisas, gente, estão muito claras. E tudo isso, na realidade, a gente vinha antecipando. Eu falei em várias lives que eu fiz essa semana, em várias intervenções que fiz essa semana, que a questão, vocês podem resgatar o conteúdo e vocês vão verificar. Israel ataca iranianos e aumenta o risco de uma escalada regional. Israel está promovendo assassinatos seletivos contra iranianos ou autoridades que tenham como posição esse link entre o Irã, o Hezbollah, o Hamas, o governo sírio. Está muito claro o que está acontecendo. A dificuldade no terreno é evidente em Gaza. Todos os dias nós percebemos que, apesar da superioridade tecnológica, material, aérea, no mar, na terra de Israel, a resistência do Hamas e de outros grupos palestinos me parece bastante renhida, bastante dura. E tem vídeos aí que são muito significativos nesse sentido e até chocam pela, vamos dizer assim, quantidade de ataques a que estão submetidas as tropas de Israel que penetraram profundamente em Gaza. O cenário daqui para frente, eu conversei com vários jornalistas, conforme prometi, daquela intervenção do plantão para cá. Eu conversei com vários jornalistas em muitos pontos do mundo árabe, inclusive jornalistas que têm visões diferentes em relação ao Hezbollah. Uma situação nos foi trazida de uma maneira muito clara. O Hezbollah muito provavelmente terá que retalhar. Amanhã, dia 3 de janeiro, já estava prevista uma fala do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah vai falar, amanhã é próximo do horário do almoço, horário de Brasília, tá? E o que a gente espera é que, se não houver uma represália muito dura nessa madrugada, que algum tipo de represália importante, marcante, aconteça depois dessa fala. Porque a fala do dia posterior ao dia 7 de outubro, primeira fala do Hassan Nasrallah, posterior ao dia 7 de outubro, ele fala clara e textualmente: a nossa linha vermelha é que não sejam promovidos assassinatos seletivos dentro do nosso território contra libaneses ou estrangeiros. E cita sírios, iranianos, palestinos. O que era o Saleh na estrutura hoje do Hamas, além de ser esse homem de ligação? Era um hóspede do Hezbollah. Era um hóspede do Hezbollah. Então, na realidade, o que o Hezbollah fez? Saleh al-Aruri, um hóspede do Hezbollah, cuja garantia, sob o ponto de vista da sua integridade, no Líbano, mais do que pelo Estado libanês, estava dada pelo Hezbollah, foi morto na casa do Hezbollah. Pouco mais de uma semana depois do número 1 do Irã em Damasco ter sido assassinado. Então, está claro que Israel busca o alargamento desse conflito. Está claro que e aqui eu estou dizendo, essa é a minha impressão agora, tá? É minha impressão. Está claro, segundo a minha impressão, pela experiência que a gente tem, analisando os fatos que nós temos até aqui, está claro que, se não for tomada uma medida de caráter retaliatório suficientemente dissuasória por parte
dos iranianos, seus aliados, do Hezbollah, dos sírios, dos grupos no Iêmen, no Iraque, que apoiam o governo iraniano, que essa política de assassinato seletivo, ela não para aqui. Os outros líderes importantes do Hamas, em qualquer lugar do mundo, são alvos potenciais. Mas mais do que isso, eu alargaria esse espectro, porque se é possível matar uma autoridade iraniana do ranking do general Moussaoui, um homem que entrava no Palácio Presidencial de Damasco com um tapete vermelho para que o presidente Assad o recebesse. Um homem da ligação entre Teherã, a nível operacional, e Damasco. Se é possível assassinar Moussaoui, então, certamente, parece que se não houver uma medida de caráter suficientemente dissuasória e retaliatória por parte dos grupos do que convencionam os iranianos chamar de eixo da resistência, esses assassinatos seletivos eles continuam e vão atingir outras autoridades do Hezbollah, do governo iraniano, do governo sírio, quiçá do governo libanês, se esses forem, de alguma forma, aliados ao Hezbollah. Então, quer dizer, a bola está quicando agora no campo do Hezbollah. E a questão, basicamente, não é o que a Rússia acha, o que a China acha, ou o que os Estados Unidos acham, ou o que a França acha, e o tempo de tentativa de interferência desses atores, junto inclusive ao governo libanês, né, para que o Hezbollah tome contenção. Porque essa é uma questão de soberania, essa é uma questão de linha vermelha, de palavra empenhada por sua liderança. E mais do que isso, eu diria o seguinte, que a decisão política e militar não cabe nem a Pequim, nem a Moscou, nem a Washington, nem a Paris, nem a nenhum outro ator regional. Então, quem vai tomar atitude agora? Se haverá ou não essa saraivada de mísseis de longo alcance que o Gabriel de Jesus suscitou aqui no chat, é o governo de Teherã e a liderança do Hezbollah. Eles vão ter que tomar uma decisão nas próximas horas, porque se não tomarem uma decisão nas próximas horas e se não tiverem uma ação de caráter retaliatório suficientemente dissuasória, então desanimar, vamos dizer assim, desanimando o outro lado, para o outro lado perceber que é custoso realizar esse tipo de assassinato seletivo, eu temo que outras autoridades iranianas, sírias, libanesas, eventualmente ligadas ao Hezbollah e do próprio grupo Hezbollah, do Hamas e de outros grupos vinculados a estes, serão assassinados nas próximas horas ou nos próximos dias. Os canais de televisão em Israel, principalmente o canal 14 e o canal 12, que falam muito sobre o conflito, têm divulgado imagens. Quem é um pouco mais velho lembra daquelas cartas que foram divulgadas pelos Estados Unidos no momento da guerra, da invasão do Iraque em 2003. Então, todas as autoridades iraquianas eram cartas de um baralho que estavam marcadas ou para morrer ou para que fossem capturadas. Dessa feita, quer dizer, a questão da captura eu acho que está um pouco afastada do objetivo principal imediato de Israel, mas é como se esses canais eles estão divulgando imagens de todos esses líderes, inclusive do Nasrallah, inclusive do presidente sírio Bashar Assad, como alvos de eliminação potencial. Então, o que a gente tem que entender hoje é o seguinte: se esses grupos não tiverem uma capacidade de convencer Israel que fica muito caro esse tipo de ação, essa situação ela não só se repetirá, mas ela se alargará. E eu conversei muito isso com inúmeros interlocutores aí dentro do mundo árabe, e, claro, cada um tem uma percepção, cada um tem uma visão, cada um tem uma... Agora, consensualmente, aqueles que estão ao lado dos iranianos ou do Hezbollah, e aqueles que são oposição ao Irã ou ao Hezbollah, todos têm a percepção hoje, eu diria em 100%, sem nenhuma variação nesse aspecto, né? E eles dizem o seguinte: o Hezbollah vai ter que responder. O Hezbollah vai ter que responder. Porque se não houver uma retaliação, que Israel pense da seguinte forma:
cara, parei aqui, porque vai custar muito caro para a nossa infraestrutura, para a nossa indústria, enfim, para nossas autoridades eventualmente se exporem a algo de caráter no sentido de uma lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Tá? E veja, o que eu estou colocando aqui não é um desejo ou uma opinião minha, tá? É uma avaliação de uma situação que poderia ter os outros atores, isso não importa. A questão, basicamente, é entender o seguinte: Israel parece firmemente decidido a alargar o horizonte do conflito. O secretário Blinken iria para Israel agora. E o fato dele ter cancelado a visita, ou ter adiado, ou ter procrastinado, sei lá o quê, basicamente significa o quê? Que os Estados Unidos estão dizendo, gente, devagar, porque isso pode se tornar um conflito regional de consequências imprevisíveis. Então,